Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Bola do Jogo. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez de forma remota aí no nosso novo quadro Resenha em Casa. E a primeira convidada, Isabel, do Imparcialmente Santista. Tudo bem, Isabel? Tudo ótimo, e vocês? Tudo certo, na medida do possível aí nessa pandemia. Esse novo normal aí. Então. Nossa. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com todo mundo. A gente já gravou com a Isabel, o cardzinho vai estar aqui em cima para vocês verem a nossa resenha pessoalmente. E pessoalmente? E agora é desse formato. Para a gente começar aí, gostaríamos de saber, aqui eu e o Otávio, a gente estava trocando uma ideia esses dias aí sobre como a gente está levando essa questão da pandemia. E queríamos saber de você, como que você está levando essa fase, esses acontecimentos, aí como que está sendo a sua vida nessa pandemia? Bom, bem pessoal mesmo, assim, tá sendo tranquilo, assim, eu consegui, não achei que eu fosse conseguir, mas trabalhar aqui em casa, né, meu trabalho, eu acho que várias pessoas achavam que não conseguiriam fazer, e no fim a gente percebe que a gente consegue, tô me adaptando bem. Tô com os meus pais aqui em casa, assim, a gente se dá muito bem nós três, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido de relacionamento, que eu acho que as pessoas estão passando por isso, né? Mas acho que tô conseguindo fazer o que eu gosto muito de treinar, eu preciso dessa parte da atividade física, então acho que isso era o meu receio. É claro que a gente tem a parte da saúde mental, que a gente fica muito abalado com tudo que tá acontecendo. Não tenho como dizer que isso não me abala, como ver as notícias, como ver o que está acontecendo no Brasil. Mas, de uma forma geral, a gente tenta até se isolar dentro da nossa bolha, dentro do nosso futebol. Mesmo que o Santos não traga muitas boas notícias, pelo menos tira o foco, né, do que importa mesmo, que são as vidas que a gente está perdendo. A gente vai chegar no Santos ainda, mas mas para você, em relação ao canal, os projetos que você tinha pro ano, assim, essa pandemia acabou te prejudicando? Para algumas pessoas a gente viu que foi bom, que acabou entrevistando pessoas que nem imaginava que conseguiria entrevistar pela questão de distância e tal. Para você, em relação ao canal, foi melhor, foi pior, acabou prejudicando? Como você sentiu desse lado? Então, sobre o canal, eu acho que assim, eu acabei fazendo conteúdos muito diferentes. Eu sou uma dessas pessoas que conseguiu uma entrevista que nunca pensei, né? Eu consegui falar com a Emily, né? A Emily é ex-técnica da seleção brasileira, ex-técnica do Santos. Para mim, uma grande inspiração, assim, de empoderamento feminino no futebol. E consegui falar com ela, consegui falar com inúmeros jornalistas, né? Tô fazendo bastante trabalho com o Felipe Noronha, com várias pessoas que são grandes no Santos. Até semana passada a gente falou com a Kathleen, né? Que é a maior artilheira das Sereias da Vila, em 97 gols. Então, sim, mas o público, ele é diferente. Eu sinto que hoje, vocês sabem bem, a gente tá com muita coisa na internet. Então, não está fácil você chamar a atenção do público. Eu faço entrevistas longas, entrevistas talvez muito, assim, relevantes e tal, e eu acho que o público às vezes tá mais afim de algo um pouco mais de entretenimento, algo mais de hard news. Então, isso faz falta, né? Porque se eu quiser, eu falo todos os dias um vídeo sobre o presidente falando besteira, entendeu? Só que, ou falando coisas que a gente não concorda, ou coisas desnecessárias, às vezes. Mas aí você vai publicar o mesmo conteúdo todos os dias, né? E aí acho que esse o maior problema da pandemia. É a falta de conteúdos novos e fora de especulação. Então a gente tava com esse problema também. Eu e o Bruno relutou bastante pra fazer essa forma remota, assim, porque a gente achava que, tipo, pessoalmente é muito mais da hora ter essa sintonia com a pessoa que tá ali. Às vezes você quer entrevistar a pessoa, mas você também quer conhecer ela, né? Então você fica meio nessa dúvida e a gente ficou relutando, mas a gente caiu nisso que você falou, da falta de conteúdo. Meio que já tava chato postar coisa meio que inútil, assim, que uma frase você resume aquilo e você tem que ficar enchendo linguiça no vídeo para acabar rendendo. Sim, e você não tem mesmo o que falar, né? Eu acho que agora talvez um pouco melhore um pouco, né? A gente teve aí os testes na última semana. Tivemos ontem a resposta dos testes do Santos, feliz aí com acho que tivemos apenas um atleta com coronavírus, não foi identificado, né? Não falaram.
Mas a gente tem notícias tristes aí vindo do time do Corinthians, né? Muitos atletas. Sim. Então é confuso agora a gente conseguir falar alguma coisa. Esperar, né? A gente tem um carioca aí que começa e para. Então, se a gente não se programar como produtor de conteúdo, a gente fica meio sem ter o que fazer. Mas é o que vocês falaram, um equilíbrio entre talvez não fazer do que fazer repetitivo, né? Sim. Só para dar um complemento nessa questão do conteúdo, e eu acho que tanto para o nosso canal, para o Bola do Jogo, quanto para o seu, a gente tenta fazer um conteúdo muito mais informativo, muito mais jornalístico, assim, do que propriamente só entretenimento. Então, pra gente... Então, é complicado, e aí quando a gente chega num momento em que a galera quer ver muito mais entretenimento e não tá errado, pelas questões, fica um pouco mais complicado pra gente achar temas e outras formas de produzir. E aí entra nisso que você falou, tipo, cara, é bem difícil. Eu sinto exatamente isso. Por exemplo, eu vejo que às vezes eu faço um vídeo que eu fiz sobre o lançamento da blusa do Santos, foi muito melhor do que o vídeo que eu fiz com a Emily. E eu, gente, mas é a Emily, como assim? Mas não, porque são vídeos curtos, são vídeos com outras propostas, sabe? Eu trouxe pessoas grandes no canal, conversei com o William Tavares, da ESPN, conversei com o Andrei Campri, que é jornalista, conversei com o Mário Marra, conversei com muita gente bacana. E sempre me dando voz e tudo, mas... né? E é engraçado você tocar nesse assunto, que nem você fez esse vídeo do lançamento da camisa do Santos. Um dos nossos últimos vídeos nesse tempo de quarentena que deu muito certo foi sobre os times do pessoal do BBB. Deu visualização pra caramba, tipo, um assunto completamente que é só entretenimento mesmo, e alguns outros vídeos que a gente fez num formato que a gente achou que seria um pouco mais interessante, não deu tanto views. E mesmo os nossos últimos de entrevistas também, assim, você vê que a galera parece que não tá muito... Não tá engajando tanto esse tipo de assunto, que realmente, nem um vídeo com a Emily, um vídeo com esses jornalistas que a gente para e pensa, caramba, é um baita conteúdo e a galera não se interessa tanto, né? Sim, eu tenho uma entrevista muito legal com a Thaís Picarte, ela é só a coordenadora da base das sereias. Então, assim, foi muito legal. Ela me deu entrevista, fiquei super animada, mas assim, não é... E aí acho que a gente vai até... uma conversa até diferente, né? Mas a gente vai entrando num equilíbrio. No que a gente quer produzir, que vão assistir, e o que nos engrandece como jornalista, como produtores de conteúdo. Pra mim, eu tava vermelha, nervosa falando com a Emily. Sabe, como que eu vou falar com essa mulher? Meu Deus, e ela de boa lá no Equador, tranquila, falando comigo. Assim, o William Tavares, todo mundo. Então, é aquela sensação de crescimento pessoal também. Eu sei, a gente sabe que se hoje estão especulando que o Sanches deve sair do Santos porque ele mudou a bio dele no Instagram. Eu posso fazer um vídeo sobre isso? Mas não é notícia. Eu não sei. Não vai agregar nada, né? Tipo... Não vai. E as pessoas vão comentar e vão falar porque talvez ele vá pro Galo, por conta do Sampaoli e tal. Sim, mas eu não sei. E aí eu vou aumentar a especulação no torcedor e ele vai lá pressionar o presidente, sendo que assim, eu estou falando puramente boato, porque eu vi que ele mudou a foto dele do Instagram. É complicado. A gente passou por isso também, de ficar nervoso assim, quando a gente entrevistou o Amaral. Pra gente, tipo, primeiro jogador, velho, uma emoção gigante. Foi ver, não passou de 500 visualizações. Então, e você fica animado, você e a gente pensa, e vai fazer o vídeo, a gente acaba indo fazer o vídeo naquela expectativa. Putz, vai ser esse que vai levar o canal pra frente. Aí pega nem 500 views, já dá aquela desanimada monstra. Exato, eu perdi muitos inscritos. Olha, acho que eu perdi mais de 150, 200 inscritos nessa. Caramba. Porém, os comentários estão muito bons. Então, os comentários das pessoas falam, nossa, o conteúdo tá muito legal. Você tá fazendo conteúdo mais legal do que o Santos sobre sereias da Vila. E eu acho que vou conseguir uma entrevista com uma outra sereia. E eu consegui muito porque a Kathleen me deu a entrevista. E aí, quando você tem uma entrevista que a pessoa fala com você, vê que você é uma pessoa séria, independente de repercussão, você vai criando uma rede que vocês também estão criando. Então, é muito entrar no equilíbrio de algo que vocês gostam
de fazer e algo que vocês têm repercussão, porque vocês também querem que cresça a página. A gente não vai mentir que a gente fica feliz com inscrito, com visualização. Fica feliz, é um retorno que a gente tem. Só que tem que entrar nesse equilíbrio de coisas que também nos engrandece, né? Sim, é verdade. E assim, você citou das sereias que você entrevistou, da Emily e tudo mais, e uma outra entrevista também que a gente achou que fosse gerar bastante, talvez, engajamento, até por parte do nosso público feminino, foi quando a gente entrevistou a Michelle Gianella da Gazeta, tipo assim. Cara, ela, em relação a esportes lá, ela é sensacional, assim. Ela cuida de muita coisa, ela cresceu muito lá, ela tem uma baita de uma experiência, de uma bagagem, e a entrevista que a gente fez com ela ficou, assim, né, ficou boa pra caramba e tal, principalmente em relação ao conteúdo. E também foi uma que, tipo, talvez a gente tivesse aquela expectativa a mais, que a gente para e pensa, nossa, se de repente uma garota que quer começar a fazer jornalismo agora, ou de repente tem alguma dúvida, tipo, abre a mente, assim, da pessoa, não só por parte do público feminino, mas do público masculino, porque mostra um crescimento e desconstrói algumas coisas e tal, e não teve também essa repercussão toda, assim, tipo, esse número de views, essa expectativa que a gente acabou criando. Eu acho que assim, a gente conseguir trabalhar com esse novo normal, e eu também, além do Imparcialmente, eu sou colunista no Diário do Peixe, e a gente faz muitas lives, e as lives tinham um X de visualização, agora diminuiu muito, porque assim, tem live pra todo lado. Antes da live era uma coisa muito bacana de você criar o conteúdo. Agora as pessoas, depois de 3 meses, claramente, eu também tô cansada de live. Eu não quero, dependendo... Nossa, eu acho que eu nunca vi uma live, assim, que eu pare e veja inteiro, sabe? Putz, vai ter. E no começo, assim, eu e minha mãe, aqui em casa, a gente adora muito Nando Reis, né? Então, nossa, na live dele, ficamos ouvindo, ficamos curtindo, tal, música. Agora, a gente pouco consome live, né? Você pouco consome coisas diferentes. Então, até pra todo mundo, eu acho que tá sendo um sofrimento, até porque todo mundo de TV, você pega comentarista, você pega apresentador, os bonitões, que já tem todo um público na TV, eles estão criando conteúdo para o YouTube. Então é óbvio que vai chamar muito mais atenção o conteúdo deles do que o meu. É óbvio, eles já sabem, eles têm 1000 vezes mais experiência que eu, sabem muito mais do que eu estou falando. Então eles estão também, está sendo um sentido contrário, né? As pessoas que já estão concretizadas aí em uma outra plataforma estão vindo para as redes sociais. Sim, esse é um ponto muito interessante que você tocou, justamente dessa inversão, tá? Dessa galera que é muito mais TV, fazendo mais conteúdo para a internet. E eles também usam bastante o Instagram, a gente vê muita live pelo Instagram, aí eles gravam as lives do Instagram, jogam no canal no YouTube. E como você disse, é óbvio que tem espaço para todo mundo, mas aí pra gente que tem um público um pouco menor, não é tão conhecido assim... e aí você vê esses caras grandes, as pessoas grandes fazendo, você fala, putz, obviamente que as pessoas vão preferir ver uma live ou ver um cara que tá muito mais na mídia, vão querer ver eles do que a gente que não é tão conhecido assim, ou não tem tanto público assim. Aí quando somos nós que vamos tentar fazer, pega um público baixo, não tem tanta interação, não tem tanto engajamento. Sim, exatamente. E também aquela questão da quantidade de conteúdo, né? O que normalmente eu fazia, que era uma coisa muito vista, nossa, eu publicava meus vídeos de pós-jogo, na hora, 3.000, 5.000 visualizações, 6.000, é muito alto, era uma coisa absurda. E aí agora é muito difícil você chegar a 1.000, você chegar a um número assim, porque também tem muito conteúdo sendo feito. E o que de diferente eu posso dar pro meu... Porque assim, o nosso consumidor agora, ele está muito mais rígido, ele está muito mais observador, ele quer um conteúdo diferenciado. Só que não tanto, né? Então a gente fica, putz, mas eu tô te dando, caramba, eu tô falando aqui com um monte de atleta. Não, mas não quero tão diferenciado assim. Eu não sei exatamente o que eu quero, né? Mas aí... não sei o que eu quero, acho que é bem isso mesmo. Isso! E você fica nessa coisa de, putz, então o que eu faço? Mas ao mesmo tempo, nossa, quem assiste, os comentários são muito bons. Quem assiste fala, nossa, que legal que você trouxe a Emily, que legal que você trouxe tal pessoa, putz, que conteúdo bacana. Então assim,
a gente também nunca vai conseguir agradar todo mundo, sabe? E eu acho que nesse momento a gente tem que criar um conteúdo que a gente se orgulhe. Sim, isso que você falou é verdade. Pior que, por exemplo, que você falou que perdeu alguns seguidores, mas pelo menos os fiéis ficaram. Aquele que realmente curte o trabalho e engaja de forma positiva para você e para o seu canal também. Isso é bom. Sim, pra gente também tem acontecido isso. A gente não chegou a perder, mas também não ganhamos praticamente nada. Mas os que ficaram sempre estão ali. O like certeiro tá ali, pelo menos isso. Sim, e também a questão de a pessoa gostar do conteúdo, né? Não é só assim, falar, legal, eu não vou sair do canal dela. Mas, nossa, os comentários que eu tô tendo são muito bacanas. Então, você fica feliz, você sabe que... Cara, eu sempre aprendi isso, desde a faculdade e também no emprego e tudo. Alguém sempre tá vendo o que você tá fazendo. Não importa se tem uma pessoa assistindo, 5 pessoas assistindo. Então, sempre faça, sabe, o seu melhor, da sua melhor qualidade no conteúdo que você viria, você assistiria. Porque eu sei o que eu posso fazer, que algumas pessoas vão gostar. Eu trouxe o Myron, que ele é de um site de análise de desempenho e tal. Trouxe pra falar de racismo, do futebol. Putz, foi complicado. Ele é do Future, não sei se vocês conhecem. É um site de análise de desempenho e é difícil. Aí falaram, como assim? Você é de esquerda? Você é de direita? Não, calma, eu tô te trazendo conteúdo diferente. O povo já quer politizar qualquer coisa. Né? E assim, tudo que eu queria naquele momento era levar um conteúdo sobre o racismo no futebol, independente de partido. Então, e pra mim foi muito engrandecedor falar com ele. Então é isso, né? Sim, a gente nesse momento tem que começar a ver por esse lado mesmo, porque se for puxar para números e números, a gente fica louco. E acaba até desanimando do canal. Com certeza, é o que acontece com muita gente, né? E outra, né? A pior coisa dos números, comparação. Porque eu tenho certeza que vocês têm um canal aí, que vocês estão sempre olhando e falando, gente, esse canal só tá crescendo. Olha o conteúdo porcaria. A gente sempre tem um canal que a gente fica se comparando. Sim. Um canal, um produtor, e a gente fala, putz, eu tenho um canal, todo mundo tem. E o canal que eu fico me comparando, só cresce. É se ficar, ai, que saco, só cresce, não traz ninguém, só tem outro tipo de conteúdo e tudo bem, né? Eu acho que é difícil, não é fácil. Não vou falar que é fácil você ver o outro chegando a 100, 200, 300 mil inscritos, você lá, batalhando. É isso, né? E assim, entrando nessa questão da comparação com os outros canais, assim, às vezes, não sei se acontece com você, mas às vezes você para e pensa, caramba, mas eu tô tentando trazer um conteúdo diferente, eu acredito no conteúdo que eu tô fazendo, eu tô levando um conhecimento e alguma coisa boa pro meu telespectador, pra quem tá vendo, e tipo, você fala, caraca, aí o outro canal com conteúdo que... mesmo sendo diferente, mas que talvez não leve tanto conhecimento, ou talvez não leve a ideia que você quer passar, tipo, bomba, explode, aí você fala, caraca, que tá acontecendo, assim, será que eu que tô fazendo muito errado, tipo... E outra, aí a gente né, acaba se pegando e pensando nessas coisas também, né? Total, e outra, é triste falar, mas eu sendo mulher, às vezes eu acabo vendo conteúdo de outras mulheres que, cara, às vezes os homens, infelizmente sempre é homem, tá lá por outras questões, entendeu? Então você vê comentários chulos, você vê, às vezes a menina faz um baita de um bom conteúdo, mas ela tá com uma maquiagem que daí o cara já acha que eles têm o direito de falar só que ela é bonita, falar só que ela é isso, e é um conteúdo que eu nunca quis. Então hoje eu sou muito feliz pelos meus comentários. Olha, eu já tive comentários maldosos, machistas, mas hoje eu tenho muito pouco isso. Eu sei que quem tá lá, tá por mim assim, pelo conteúdo. Poderia ser, tanto que às vezes eu faço vídeo com maquiagem, sem maquiagem, às vezes os caras falam, Isabel tá com cara de sono hoje, tá com tanta olheira, tô mesmo, entendeu? É isso, tamo com olheira, todo mundo tem olheira. E talvez isso, em relação ao que você falou agora sobre os seus comentários, talvez seja porque também as pessoas, né, que fazem esse tipo de comentário, elas veem que ela não tem a atenção que ela quer ter, e ela fala, já que eu não consegui chamar atenção, já que eu não consegui o que eu queria, eu vou sair daqui. Então esse tipo de pessoas, assim, eles mesmos acabam saindo fora porque falam, eu não tive
a atenção que eu quis, eu não consegui o que eu queria, então acaba saindo. E aí é onde fica, que nem a gente comentou anteriormente, só justamente quem é fiel ao seu conteúdo, quem tá ali para realmente ouvir o que você tem a dizer e ao conteúdo que você tem para agregar para a pessoa. E é muito bom, tipo, você num total de comentários, você ter muito mais coisa relacionada ao seu conteúdo e a pessoa gostando do que simplesmente nossa, você é muito bonita, ou você é só isso, você é só aquilo. Sim. Um conteúdo que para sua intenção, que é levar conhecimento, que é levar um conteúdo mais a sério, não seja tão relevante. Claro. A gente sempre sabe o que pode fazer mais sucesso. Eu sei muito bem que se eu fizer um vídeo de um jeito ou de outro jeito, se vocês fizerem um vídeo super de especulação, se vocês fizerem um vídeo falando, as piores contratações, blá, 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 sem base de nada, só com achismo, vocês vão bombar. Se vocês fizerem um top 10 de piores contratações do brasileiro, de piores jogadores, putz, vocês podem fazer, vocês sabem, mas assim, se vocês não estudarem, se vocês não fizerem uma coisa legal, não faz sentido, não agrega, né? Vai ficar só mais um ali que talvez até te atrapalhe no futuro. Exatamente. Porque é o que eu falei, a gente sempre fala pra alguém. Teve uma vez, até nem sei se eu falei na nossa primeira conversa, que eu xinguei um jogador, né? Num vídeo. E aí, eu fiquei muito mal com isso. Eu pensei, assim, a gente acha que a gente não tá falando pra ninguém. E eu chamei ele de burro. Falei, cara, eu não posso fazer isso. Ele teve uma atitude boa, realmente, não foi uma atitude muito inteligente. Na hora eu tirei o vídeo do ar. Eu não posso. Porque assim, você faz na hora, porque eu sempre gravo logo no pós-jogo, sabe? Então tá sempre com aquela emoção. Então o sangue tá quente, você Exato. Cabeça mil. Aí depois até foi meu pai. Meu pai assistiu o vídeo e ele falou, Bel, não tá legal. O jeito que você falou. Aí eu falei, tal jogador foi burro. Não tá legal, você tem que pensar. Eu sei que se eu fizer vocês sabem, se você fizer um vídeo tendo pau em alguém, falando mal, vai bombar. Mas e você? E você como jornalista? E você como produtor? Sabe? Você vai... E eu sempre penso, e se a família dele vê? Sei lá, sabe? Não tô porque a família dele vai ver meu vídeo. Mas, putz, eu tô xingando o pai de alguém, eu tô xingando o irmão de alguém, eu tô xingando, sabe? Por nada, por uma jogada. Então... a gente tem que pensar bastante. Sim, e outra coisa, né? Tipo assim, o mundo dá voltas, né? E se de repente você, dependendo do jogador que for, você de repente encontra com ele, ou de repente surgiu uma oportunidade até de entrevista, não sei, alguma coisa nesse sentido. E aí, como é que você fica, né? Claro, até nesse momento do Santos, em questão de política, né? Eu discordo de várias atitudes do presidente, mas concordo com outras, discordo com algumas, mas de forma nenhuma a gente pode faltar com respeito com ele. Porque ele mesmo que com divergências aí de algumas coisas que ele faz, ele é a figura mais importante ali dentro do clube em termos de gestão. Então ele merece um respeito. E a gente tem medo de criticar, e criticar às vezes de uma forma que ele possa achar negativo, como pessoa, como presidente, mas de certa forma também, eu como produtora e até influenciadora de conteúdo, eu não posso simplesmente omitir as coisas que o presidente faz. Então você tem que entender uma linha entre fazer uma crítica, só que não, essa crítica tem que ser diante do profissional dele, né? Não, até porque no caso, o seu conteúdo e o seu público é muito mais específico que o nosso. A gente ainda faz uma coisa mais aberta, assim. E você faz para um público, para uma torcida mais específica. Né? Então tem que ter um cuidado muito maior. Ah, sim, assim. E eu sei que eu ganhei um respeito quanto a isso, porque como eu tenho um público do Santos, eu sempre faço assim, cara, se eu não vejo o jogo, que, cara, tem vezes que eu não vejo o jogo, não dá, eu tenho um compromisso, eu tô trabalhando, eu simplesmente não gravo. Porque o público sabe. Uma coisinha que eu erre, que vai falar, mas ela não viu o jogo? Ela tá falando o quê? Uma coisa é ele discordar de você. Mas, cara, a partir do momento que você perde a credibilidade com o seu público, você perdeu tudo. Isso é verdade. Isso é verdade. Se a gente fala... Ontem mesmo a gente postou no nosso Twitter em relação ao São Paulo, dos testes positivos que deu do Covid. Tinham dado 4, mas 3 já tinham se curado. E um era assintomático e foi afastado. Também não foi dado o nome. Só que a gente postou que tinha sido 4. Tanto de gente falando, não, mas vocês têm que dar a informação certa. Não foi 4. 3 já se curou, agora só tem 1. Nos testes que foi feito essa semana. Então, aparece pra xingar a gente até que você nem imagina. Ah, sim. E você tem que aprender com isso. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi
é que sempre quando eu fazia um jogo, eu falava, o Santos foi bem ou foi mal, e não falava do adversário. E agora eu sempre falo do adversário, não do desempenho. Mas eu falo assim, putz, o Santos foi mal, mas a gente também tem que lembrar que o tal time fez uma boa partida, ele tá vindo bem no campeonato, porque senão aí chega o público e fala, você tá falando como se o Santos já tivesse jogado com qualquer um. Mas o Atlético, acho que foi contra o Atlético Paranaense que o Santos perdeu, mas o Atlético vinha numa sequência positiva de jogos. Então você vai aprendendo a fazer um equilíbrio de você. Eu nunca comento de outro time. Tipo, a escalação foi mal feita? Nunca, porque eu entendo que eu não tenho esse tipo de conteúdo para isso. Mas você lembrar que o time está bem, você lembrar a qualidade do outro time, você vai aprendendo a lidar com o seu telespectador, né? Até porque nesse caso você consegue contextualizar mais a situação do jogo também, né? Porque eu acho que assim, a gente também tem que pensar como se uma pessoa que não conhece o nosso conteúdo assistisse o vídeo pela primeira vez, tipo, sem conhecer. Então, quer dizer, se uma pessoa assiste, por exemplo, o seu vídeo só falando exclusivamente da partida que o Santos fez, aí ele pode pensar, mas então quer dizer que ela literalmente só vê o lado do Santos e não importa como que o outro time vem, um exemplo assim. E agora você, com essa visão, você consegue contextualizar mais. Então a outra pessoa vai pensar, ela assistiu o jogo, mas ela também viu que o outro time tá melhor, o outro o zagueiro do outro time tá numa fase incrível, por isso que o meu atacante não conseguiu ir tão bem. Então, assim, contextualizando melhor o jogo, você também consegue trazer esse conteúdo com mais qualidade, né? Sim, com certeza. E puxando agora um pouco mais pro lado do Santos, para você, qual a sua opinião em relação a tantas tentativas de impeachment pro Pérez? Olha, eu acho que assim, o impeachment agora, ele seria muito ruim pro Santos. Eu acho que não faz sentido. A gente tá num fim de um triênio. Eu acho que tem alegações complicadas diante do presidente, mas eu não acho que agora seja o momento pra gente ver isso. Eu não vejo igual as pessoas falam, talvez o Gesualdo, algo nesse sentido, tirar o técnico ou não, mas eu acredito que certas coisas não fazem sentido a gente fazer agora. E o impeachment, para mim, é uma dessas coisas. Eu acho que o governo, a gestão, né? A gestão do presidente realmente tiveram vários problemas. A gente tá com muitas dívidas, a gente vai descobrindo dívida atrás de dívida. Eu não acho que... Eu prefiro que, de certa forma, não haja um impeachment agora. Eu não vejo nenhum tipo de benefício, até porque quem que vai ficar no lugar dele, né? O Rolo vai, não vai? O Rolo ainda tá no Santos, não tá no Santos? É complicado. E qual a sua opinião sobre o corte de salários que ele fez? A forma que foi feito? Foi muito complicado, né? Difícil a gente falar aqui nesse âmbito, mas você simplesmente... O problema pra mim não foi o corte de salário, foi o combinado. Você combina uma coisa e você faz outra. Né? O combinado aí não sai caro, né? Exato, e a gente tem aquela coisa, mas o jogador ganha muito, não tinha que reclamar. Então, independente de quando ele ganha, quanto ele ganha, a gente sabe que o jogador gasta muito com isso, tem as contas muito maiores do que a nossa. Então, foi combinado com eles, o jogador ele se prepara para receber uma quantia e depois ele não recebe. Então, isso é um problema. Eu acho que é um erro e eu acho que o Pérez vai pagar por isso com toda certeza. Não tem como, judicialmente, não estou falando que eu quero que ele pague. Se os jogadores depois entrarem na justiça, o que eu acho que poderia ter acontecido, a CBF, de uma maneira geral, ter falado que, por exemplo, a gente não vai pagar os direitos de imagem, a CBF estabelecer algum tipo de proteção diante dos clubes, sabe? Eu acho que poderia acontecer isso. E eu acho que os clubes ficaram meio sem proteção nesse sentido. Sim, pelo menos eu concordo com isso também. E você, Bruno? Eu acho que é isso aí, ainda mais com os clubes não conseguindo ter renda, não conseguindo jogar e tal, e você vê como isso tá afetando muito os times, sejam os times pequenos, né, os times menores, como no caso o Santos, a gente vê o Corinthians também se afundando cada vez mais em dívida. Alguns outros times, assim, o Cruzeiro de novo entrou com um negócio de penhora lá, eu tava dando uma olhada um pouco antes, penhora em relação à dívida, então quer dizer, talvez essa questão de tirar presidente, de impeachment, assim, seja literalmente o pior momento para fazer isso, tem que esperar isso tudo passar, tem que ver
como que os times vão tentar se organizar de novo, porque isso tudo está causando um prejuízo enorme para todos os times, não é só para um não. E aí esses times que já tem uma dívida, que já tem uma dificuldade, que já está desorganizado, aí que desestrutura mesmo, aí que literalmente vai quebrando os times, né? O próprio presidente do Grêmio esses dias falou que caso o Brasileirão não voltasse com uma certa antecedência, o próprio Grêmio ia quebrar. O Grêmio há 2 anos atrás estava disputando o Mundial Interclubes, então não é um time que tá duro, então fica difícil. Vem em relação ao Santos, e o Grêmio tá tendo uma boa gestão, né? Sim. Exatamente, o Grêmio tá tendo uma boa gestão. Imagina se fosse uma gestão ruim, né? Como que estaria a situação do Grêmio também? Sim, exatamente. Como é do Santos, como é de muitos times, como a gente vê o Vasco, como a gente tá vendo o Corinthians. E o pior, né, do Vasco, do Corinthians, assim, a gente tem a questão do Corinthians agora com o Jô, né? Assim, traz o jogador, mas você não tá pagando salário. A gente viu o Santos querendo um jogador ou outro. Gente, não tem como você ter jogador ou não, se você não tá pagando o mínimo, né? O Santos falando de contratação, não tem como. É verdade. E falando em contratação, a gente vê antes de chegar no Gesualdo, queria fazer um corte nessa estrada aí para perguntar para você qual a sua opinião em relação ao Sampaoli no seguinte caso. No Santos, ele realmente botava a boca no trombone, criticava em relação a contratações e tal. E agora no Atlético a gente vê que é totalmente diferente. Você nem vê o Sampaoli abrindo a boca para falar e soltando... porque o Atlético tá fazendo tudo o que ele quer, né? Mas querendo ou não, o Santos também contratou muitos jogadores. Não. Mas eu acho que assim, a partir do momento, o Sampaoli, ele é desse jeito. A partir do momento que o Atlético não trouxer todo mundo que o Sampaoli quer, ou não investir, ele vai falar. E é o perfil dele. Você acha que o Atlético não vive um parâmetro até pior que o do Santos? O tanto de dívida que tem e tentando contratar para agradar e tal? É muito estranho a vida do Atlético. Que tô falando que esses investimentos estão vindo da MRV, vindo de lá, de cá. Mas assim, é muito dinheiro, né? Não para de contratar. Então contrata Marrone, então contrata o cara do Goiás. Então agora tô falando que tá indo atrás. O Sampaoli, ele sai do Santos falando que ninguém presta. E aí depois ele sai falando que ele quer 5 jogadores do Santos. Ele só quer o Soteldo, o Sanches, tipo assim, o Veríssimo. Ele o Sacha. O Sacha. E o Sacha foi um dos 3 jogadores que ele falou quando ele chegou, junto com o Daniel Guedes e o Rodrigão, que ele falou que não davam certo, que não dariam certo de forma alguma. E o Sacha deu muito certo. Sim, isso é verdade. Só pra falar um pouquinho da minha opinião sobre isso, eu acho que no caso do São Paulo e no Atlético, uma que ele até agora não falou nada, até porque não deu tempo de falar nada, porque ele chegou, fez um jogo e parou tudo. Então talvez até por isso não tenha dado tempo dele falar alguma coisa assim. Sim. Em relação às contratações e tal, isso e aquilo, talvez o Atlético Mineiro esteja conseguindo fazer um pouco do que no caso o Santos não conseguiu, até por questões financeiras, porque por mais que tenha que o Santos trouxe alguns jogadores no ano passado, os jogadores que o Atlético Mineiro está trazendo talvez façam mais o perfil que o São Paulo quis, de jogadores mais decisivos, jogadores melhores, que trouxe o Keno também, acertou a contratação do Keno, que é um jogador que ele queria e que aqui no futebol brasileiro é muito bem visto. Ele também fez uma lista de dispensa, ele dispensou o Ricardo Oliveira, dispensou o outro atacante lá, o de Santo, dispensou fez uma lista de dispensa grande até. E talvez a diretoria do Atlético dê essa certa segurança para ele e de uma certa maneira está correspondendo. Tipo, ele falou, eu quero tantos jogadores, mais jogadores que sejam mais decisivos. O Léo Senna do Goiás, querendo ou não, ele fez um bom campeonato brasileiro. Vários times queriam ele. E o Santos mesmo, quando ele estava lá. Isso, exatamente. Ele foi até sondado, acho que no Palmeiras, no Corinthians também, uma coisa assim. Ele trouxe o Keno, que o Grêmio queria, o Palmeiras queria, tipo, praticamente metade dos clubes aqui no Brasil queriam também. Trouxe o Marrone, que é uma considerada revelação do Vasco. Então, assim, tá trazendo jogadores que talvez para o perfil do São Paulo seja exatamente o que ele quer e que no Santos a diretoria talvez não tenha conseguido fazer isso.
Em relação à parte do dinheiro, eu também concordo com o que você disse, assim. É uma questão muito estranha, porque eles estão devendo não sei quanto, 600 milhões, sei lá. Mandaram não sei quantos funcionários embora porque não tem dinheiro para pagar e tá contratando esse monte de cara, com a ajuda, aparentemente, do patrocinador e tudo mais. Então fica meio complicado de entender essas coisas, né? Mas a gente sabe como é o futebol, né? A conta sempre chega. Então, eu acho que assim, a gente contratou muita gente que o São Paulo pediu. A gente contratou o Aguilar, a gente contratou o Cueva, a gente contratou o Eberson, o Cueva a gente foi contratou. Ele que pediu, né? Foi. A gente, agora no final, o Lua Pérez, o Venuto. Então foram vários jogadores que agora tem mais gente que. O próprio Soteldo. O Soteldo veio antes, se eu não me engano. O Soteldo veio com o Sanches ou não? Eu não lembro se o Soteldo veio um pouquinho depois. Quem veio com o Sanches foi o Brian Ruiz. E o Derlis também, eu acho. Isso, o Derlis que veio. Isso, está certo. Então, assim, sim, o Soti veio com ele. O Soteldo maravilhoso, amo. Então, a gente tem. O Santos sim contratou tudo que o São Paulo pediu. Só que às vezes não na hora que ele queria, às vezes não no momento que ele pediu. E daí depois chega Lua Pérez e Venuto no meio do nada. O Uribe também depois. Uribe. Então, eu acho que sim, o Santos ele fez tudo. Eu sou viúva, né? Que eles falam viúva do São Paulo. Eu agradeço muito tudo que ele fez. Mas o Santos também fez tudo o que ele quis, né? A gente sabe que perdemos jogos feios, perdemos jogos de goleada, perdemos clássicos de goleada. Fomos desclassificados de tudo. Ano passado era um ano claro para o Santos ter ganho facilmente a Sul-Americana. Éramos o melhor time, tanto que ficamos vice no Campeonato Brasileiro. Santos cai aí praticamente na primeira fase contra o River Plate do Uruguai. Então, assim, saímos do Paulista com um jogo brilhante contra o Corinthians, que era claramente para ter ganho, também perdemos. Então, assim, o São Paulo deu muito pro Santos, mas o Santos deu tudo o que ele podia, que ele não podia. Então, agora a gente tá com uma dívida aí com o Aguilar, a gente tá com uma dívida com o Cueva, a gente tá com esse Uribe que ninguém quer, a gente tá com o Venuto, é muito fácil, entendeu? A questão do São Paulo, ele é assim, ele cria o time e ele vai embora. E aí você fica com esse time, porque você contrata jogadores por 5 anos, por 4 anos, e ele não vai ficar esse tempo. O Atlético, esse ano, só tem brasileiro, né? Tá fora da Copa do Brasil, vai competir o quê? Então, ele deixa de estar no Santos, que era um time que ele competiria esse ano na Libertadores da América, já continuaria num time que a cidade simplesmente adotou ele, e Belo Horizonte não vai adotar ele muito, porque você tem o Cruzeiro lá, é diferente. E ele tinha tudo para poder ficar no Santos. Eu queria muito que ele tivesse ficado, mas também não sei. Acho que às vezes a gente pensa muito sendo santista, se o Gesualdo não é, talvez, o melhor técnico que a gente pode ter nessa pandemia. Porque ele também não está falando, ele não está criticando, ele está na dele. Ele não é um técnico, realmente, eu acho que assim, não escolheria ele. Mas já que temos o Gesualdo, ele é um técnico que ele não atrapalha, né? O São Paulo, nesse sentido, já poderia estar na mídia, já poderia estar falando mal do Pérez. O Pérez falou sobre o Cuca, falou que não descarta ter o Cuca, que você tá com o Gesualdo agora. É a mesma coisa que fizeram com o Abel, né, no Flamengo. Exatamente, você tem um técnico. E pra trazer um técnico ainda, supostamente, que a torcida não gosta. Exatamente. Aí fica pior ainda. E o lance do São Paulo ser mais contraditório ainda, que você falou das eliminações, também na Copa do Brasil, tomou um gol no último minuto, praticamente. Faltando 5, 8 minutos, que causou a eliminação. Não, aí a Copa do Brasil foi ridículo. Aí vai pro Atlético Mineiro. A gente é muito maior que o Atlético. Sim. E vai para o Atlético Mineiro, e o primeiro nome que ele coloca na lista de dispensa é o Ricardo Oliveira, que foi o primeiro 9 que ele pediu pro Pérez. Então, ele é esquisitíssimo. Sim. Ele é um cara... Ele é muito bom técnico, mas assim, para todo mundo que estava lá, desde imprensa até jogador, ele não é a pessoa mais fácil do mundo para você lidar. E em relação ao Gesualdo, e em relação ao restante do ano do Santos, o que você pensa, imagina que dá para fazer? Olha, a gente viu que o Evandro tá indo embora, né? Tem algumas negociações aí tentando acontecer com o Yuri Alberto. Eu imagino que o Santos seja o Santos, de forma de olhar para a base, vai ter que trabalhar muito com a base, vai ter que olhar, o Aguilar foi embora, né? O Gustavo Henrique foi embora, então olhar para o Alex, que é o zagueiro que está inscrito, olhar para a base, né? Eu acho que o Santos ele foge esse ano de chances de título.
Até porque, claro, existe sempre a possibilidade do Paulista, o Santos é um time bom em mata-mata, mas a gente sabe que em pontos corridos a gente não tem nem quantidade, números mesmo, né, de elenco, para trabalhar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo, se tiver brasileiro. Então eu acredito num trabalho sério do Gesualdo, acredito na utilização da base, e eu acho que assim o Santos consegue, pelo menos, se fortalecer para um ano que vem. Né? Não ter um desempenho ruim, mas ter um time construído com as peças. A gente não tem dinheiro, a gente nem pode contratar até, por conta do caso do Kleber. Então nem daria nem se a gente tivesse dinheiro, mas a gente também não tem. Então eu acho que é a questão de focar na base, de focar talvez no Campeonato Paulista. Eu ia até tocar nesse assunto do caso do Kleber, pela forma, né, que se não pagar não contrata. E aí eles estão tentando vender o Yuri e o Caio Jorge, talvez. Aumentaram a multa do Veríssimo para ver se consegue vender também, mas o valor não chega a agradar ao presidente. Para você, caso conseguisse pagar e conseguisse contratar, os nomes que voltaram em pauta para o Santos, de Ricardo Oliveira e Robinho, te agrada? Não, eu acho que o Ricardo Oliveira já foi a época de você ter o Ricardo Oliveira. Não era para ele ter saído do Santos, na minha opinião. Ele tinha feito muitas coisas boas em 2017, não era para ele ter saído. A gente poderia ter feito o contrato que ele queria de 2 anos. E o Robinho tem questões judiciais que eu prefiro aí não entrar. Eu acho que eu, como público feminino, é muito difícil falar nisso. Eu sei que ele é um ídolo, eu sei que é difícil falar nesse assunto, mas eu acho que é um jogador de 36 anos, independente do que ele tenha feito, ele não é o salvador. Nenhum jogador pode salvar nenhum time sozinho. Por mais uma vez, o Santos não pode nem contratar, nem pela FIFA e nem em termos de dinheiro. Então, não. Eu imagino o Santos não vendendo o Yuri, não vendendo o Caio. E, infelizmente, a gente sabe que as propostas vão chegar, até porque o Santos está quebrado, os outros times do Brasil também. E os times europeus vão aproveitar que a gente está com esse cenário para vir atrás dos nossos melhores jogadores com preços muito baixos. Sim. E você consegue explicar a macumba feita por Bryan Ruiz para não conseguir sair do Santos? Eu acho que assim, o Bryan Ruiz é um caso que não, só cortando para você. Você acha que faltou vontade dele, vontade do Santos? O que acontece para você em relação ao Bryan? Para ele jogar, já que ele tá lá tirando dinheiro do clube, treinando, por que não tenta colocá-lo? Cara, eu acho que já foi tentado, né? Eu acho que já teve isso. Eu acho que o Bryan é um caso que, assim, por exemplo, não me incomoda tanto. Me incomoda, é claro, os 400 mil que ele ganha. Mas a torcida apoiou muito, né? A torcida foi no aeroporto, a torcida queria um jogador. A gente precisa ter muito tempo de um meia de criação, tudo que a gente nem tem ainda. Então, diferentemente do Cueva, entendeu? Que é um cara que você fala, putz, a torcida não apoiou pra você gastar 26 milhões nesse cara. O Bryan não, a torcida foi no aeroporto, a torcida apoiou, ele não deu certo. Eu acho que o Bryan é o tipo de aposta errado por conta do valor. 400 mil é um salário absurdo pro time do Santos. Mas foi uma aposta, eu acho que apostas nesse sentido são boas. Às vezes o Soteldo também foi uma aposta, ele também não é barato, o Sanches também não é barato. Então eu acho que não fico tão chateada assim como várias outras contratações. Sobre o Bryan Ruiz, eu acho que ele veio até com uma expectativa um pouco alta demais, assim, né? Tipo, por ter feito uma grande Copa do Mundo, jogou pra caramba e tal. E mesmo nos outros clubes, assim, ele não era o jogador mais importante, mas ele tinha uma qualidade que a gente sabe que um jogador com uma qualidade a mais, jogando aqui no Brasil, ele consegue se destacar facilmente. Então acho que criou-se sim uma expectativa até para, que nem no meu caso eu não sou torcedor do Santos, mas assim, de você ver esses caras jogando aqui no Brasil, você fala, pô, Bryan Ruiz, o cara jogou muito bem na Copa do Mundo, a gente sabe que ele tem uma qualidade, ele não conseguiu se desenvolver. Aí a questão do cara ficar parado, a questão do cara ficar afastado e tal, eu não posso falar muito, porque eu não acompanho tanto quanto vocês, assim. Mas é complicado, a gente também, no caso, no Palmeiras, já teve jogadores que ficam afastados, aí você fica pensando, é um ponto que o Otávio colocou também. Pô, o cara tá lá, não joga, só treina, ganha maior grana, como é que fica, né? Tipo, é uma situação bem chata isso daí. Acho que no Palmeiras, se for pra alinhar assim, dá pra colocar o próprio Guerra, que ganhava muito, chegou como nome e não conseguiu virar o que a torcida esperava, né? Mesmo o Borja, né? O Borja, ele foi um jogador que chegou com muito mais... E o Borja foi uma ótima aposta do Palmeiras. É um cara super bem na Libertadores, um cara fazendo gols, nossa, né? Não é uma coisa que o Palmeiras falou, putz, aonde que o Palmeiras viu esse cara? Não, correto, mas não deu certo, não deu tão certo como poderia ter dado.
sim. Eu acho que a questão do Guerra pegou um pouco assim, quando ele conseguia pegar o ritmo ali, 3, 4 jogos ele machucava e ficava muito tempo parado. Aí até voltar a concorrência do Palmeiras nesses últimos anos ali no meio, sempre foi muito grande, muito grande assim, no sentido de ter muitas opções, não de qualidade, porque também Deus nos acuda aquele meio de campo do Palmeiras para meio armador. Mas assim, ele ia, fazia uns 2, 3 jogos bons, assim, parece que se fala, não, pô, agora o cara tá jogando bem, aí machucava. Aí foi emprestado, jogou bem no Bahia, voltou, aí é treinador que acha que o estilo dele não vai agregar o time, aí afasta o cara e aí entra nessa coisa. Eu acho que a gente fica mais decepcionado no caso, com o Borja do que com o Guerra, porque o Guerra ainda assim ele conseguiu render um pouco quando ele jogava. E o Borja é aposta. O cara estourou na Libertadores. Quem não contrataria ele? Tipo. Só que aí foi esse. Não diria que foi um fiasco, porque ainda assim ele foi. Acho que por 2 edições seguidas ele foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Então aí você fala, caramba, como que o cara deu tão errado assim? Mas deu errado, tipo, porque assim, você pega a história da Libertadores, mesmo o cara sendo artilheiro, bolso, né, que ele perdia. Sim, então, mas assim, além do brasileiro, a gente disputa mais 3 campeonatos, a gente disputa o Paulista, a gente disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então aí você fala, pô, o cara só faz gol nessa competição, não conquista a competição, e ele simplesmente some em todas as outras. Aí se você for ver, no geral, realmente, o cara não deu certo. Mas são apostas, né? Aí no caso do Santos, o Soteldo foi uma aposta que deu muito certo. Eu acho que a maioria dos torcedores, ou de quem não conhecia, não acreditaria que ele fosse dar tão certo. O Sanches, eu acho que como ele já veio mais experiente, talvez ele não passasse um pouco mais de segurança, tanto para a torcida quanto para a parte da diretoria, dos técnicos. Ele já veio, ele foi Rei da América também, né? Ganhou o prêmio de Rei da América, então quer dizer, é um cara que você já sabe o potencial que tem e encaixou muito bem. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. A gente queria saber a sua opinião sobre esse vai, não vai, volta, não volta, o futebol lá fora já voltando com as medidas sendo feitas de forma correta e não trazendo benefício, mas trazendo uma forma de conseguir fazer o campeonato andar. E sobre aqui o Brasil, qual é a sua opinião? Rapidinho, te cortando, só para complementar, principalmente porque lá, no caso, nos outros países, já tem essa curva descendente que o pessoal fala, tipo, caindo o número de mortes, caindo o número de casos, e falando especificamente aqui de São Paulo, que é onde a gente mora, isso ainda não está acontecendo. Aí, por favor, pode... Com o governador liberando os treinos e tal, os clubes fazendo os exames, e praticamente todos dando pessoas positivas ao vírus. Bom, acho que no dia que a gente está aqui, acho que a gente já está em 51 mil mortes. É muito difícil falar sobre o retorno do futebol. Eu entendo a volta dos treinos, eu acho que elas podem acontecer com seus devidos cuidados a partir do dia 1 de julho. Eu acho que assim também, como tem várias profissões que estão voltando aos poucos, eu acho que a volta dos treinos ela é viável. A volta aos jogos ainda não. A gente sabe que a gente está vivendo o pico da pandemia. O futebol no Rio de Janeiro voltou 15 dias após o pico da pandemia. O futebol na Inglaterra voltou 69 dias após o pico da pandemia. Então é uma diferença muito alta do que a Inglaterra fez. Sim, a Inglaterra voltou, Portugal voltou, a Espanha voltou, porém você pode ver tanto o Klopp quanto o Pep Guardiola, quanto vários jogadores falando que o nível de lesão está muito alto, o nível... A gente viu mesmo ontem, né, o Pablo Mari, essa semana, o Pablo Mari, ex-zagueiro aí do Flamengo, se lesionando no jogo contra o City. Então, a gente sabe que não é tão simples assim. A gente viu o treinador, eles estavam querendo 10 dias de treinamento. Isso não acontece nem em pós-férias, é insano. Eu acho que foi na TV do Botafogo. Se eu não me engano, foi na TV do Botafogo. O Paulo Autori chegou a falar alguma coisa disso. Isso, foi o Paulo Autori. Boa. Falou exatamente isso, que 10 dias era uma coisa insana.
Então eu acredito sim que é possível, talvez, a volta dos treinos, mas a volta dos jogos vai ser muito difícil. A volta da Libertadores, como a Conmebol tá trazendo, eu julgo impossível a volta da Libertadores esse ano. Sei que é difícil, mas é uma questão de fronteiras. É uma questão, assim, como tá cada país. A Argentina tá com, sei lá, 200 casos. A gente passou a meta, que horror. A gente passou 1 milhão. Então quem vai querer vir pro Brasil? Né? Eu acho que agora mesmo a NBA tá para começar dia 31 de julho e eles estavam querendo fazer tudo em Orlando. Só que a Flórida voltou a ter altos casos. Então você vai fazer em Orlando, mas a Flórida voltou, então você vai fazer a NBA, aí ela vai ficar com todos os jogadores lá. Então eles vão meio que fazer como se fosse uma ilha, né? Igual o Dana White queria fazer. Como se fosse uma ilha mesmo para esses jogos. A gente não tem esse poder aqui. Então, longe disso até. Longe disso. Então eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente vê sonoras do Landim, a gente vê sonoras do Marcos Braz, a gente vê sonoras até mesmo do nosso presidente da República falando sobre o futebol, mas eu acho difícil. E triste, né? Porque assim, é muito mais difícil você segurar as pessoas falando, como assim eles podem ou não? Né? Por que os jogadores estão e eu tenho que ficar dentro de casa? Não tá fazendo sentido. O argumento que eles usam é meio pífio de, se libera shopping, pode liberar os jogos, mas não deveria liberar nenhum nem outro, velho. Então você fica nessa dança das cadeiras aí. Mas ao mesmo tempo você não devia liberar nenhum nem outro, mas um acaba sendo a desculpa do outro. Sim. Não, e então, acaba mostrando claramente que é ato político quando você libera os shoppings um dia antes do Dia dos Namorados. É óbvio que é pra aumentar as vendas também. Então você fica meio desacreditado de uma possível melhora. Então, eu acho assim que de uma maneira geral aqui no Brasil não foi feito de uma maneira correta a questão do isolamento social. Isso eu acho que ficou muito óbvio. Aí eu obviamente não entro na parte política porque eu também não domino o assunto, mas pelo menos aqui em São Paulo, que a gente tá mais... a gente consegue enxergar melhor essas coisas. Teve muita confusão, parece que o governador e o prefeito eles estavam muito perdidos no que fazer, nas atitudes a tomar para tentar algo mais efetivo, algo que desse mais resultado. Tentou de tudo e deu tudo errado. Aí parece que ele chegou num ponto que ele falou, quer saber? Vai, libera, porque o presidente está pressionando, porque está todo mundo pressionando, e a gente não acha uma saída. E aí eu também, aí já é uma opinião particular, aí eu também já coloco muito na conta da população, porque a gente vê como é que tá, e você vê que o pessoal não respeita, e aí eu posso falar do meu bairro que eu convivo, você vê que parece que ninguém tá nem aí, parece que tá tudo muito normal. E aí eu tenho parte da mesma opinião de vocês, eu acho que não deveria voltar, mas se estão liberando tudo, por que também não vai liberar o futebol? Então, infelizmente a gente concorda discordando, né? E, assim, acaba virando uma bola de neve. Porque assim, mas como assim você pode, eu não posso, mas eu vou na rua. Gente, eu tenho 2 cachorras e uma delas é muito grande, a gente tem que passear todos os dias. E aí, você passeia num dia. Aí no outro dia tem umas pessoas na padaria. No outro dia tem pessoas comendo na padaria. No outro dia, semana passada, no sábado, tinha piquenique. E assim, eu entendo quando você fala que você aqui é inscrito do canal, tem que trabalhar, eu entendo isso. Eu tô falando que assim, tem muita gente que tá trabalhando de todas as maneiras porque precisa. Não é com você que eu tô falando. Mas sim, são com as pessoas que estão fazendo piquenique. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que tem muita gente cansada, muita gente estressada. Porque aquele famoso meme, parece que a gente está há 3 meses esperando a quarentena chegar. Porque estamos há 3 meses em casa e não vê avanço para chegar no pico agora. É a mesma coisa no seu Instagram pessoal mesmo, com os seus amigos, as pessoas que você segue. Parece que as pessoas seguem a quarentena, né? De segunda a quinta-feira. Chega sexta, domingo, parece que tá tudo normal, todo mundo em resenhinha, fazendo festinha em casa, mas e dá desculpa, ninguém tá com sintoma. Mas a maioria das pessoas que transmitiu, obviamente, tava sem um sintoma e nem percebeu e foi passando. Vocês não viram hoje, né, o que aconteceu com o Djokovic? Djokovic, ele vai, aí depois, e eu era super fã dele, aí fiquei sabendo que ele é um baita negacionista de vacina e tudo.
conteúdo. E ele quis fazer o campeonato dele, fez o campeonato, tá com coronavírus. É igual a blogueira lá que não tem nada a ver com o nosso canal, mas que A comprou não, a outra, dessa semana que ela fez os testes na porta da casa dela. Ixi, isso eu não sei. E comemorou de ninguém ter dado Não. positivo. Só que essa festa aconteceu no sábado, segunda-feira elas testaram e uma parcela das pessoas que estavam na festa testou positivo pro Covid. Aí você Até porque a gente sabe que existe o positivo, existe o falso positivo, existe o mais ou menos positivo. Então, a gente não consegue ainda confiar, como você não consegue confiar que as pessoas que pegaram não vão mais pegar. É muito difícil, assim. É o que a gente tava falando, né? Por isso que tá tão difícil a criação do conteúdo. Até porque, quem somos nós para mandar o futebol voltar? Né? Você fica nesse clima de putz, olha o que tá acontecendo, eu tô falando de futebol, mas eu quero falar de futebol, mas futebol não é importante, eles sempre falam, né? Futebol é o mais importante dentre as coisas menos importantes. E vai ser sempre assim. Sim, é verdade. Eu também concordo, eu acho que é bem isso, tá todo mundo meio que, assim, a galera de uma generalizando, eu sei que tem as exceções, nós somos exceções, assim, que tá levando a sério, mas tem muita gente que não tá levando a sério e pra gente que cria conteúdo voltado para o futebol, a gente tem que esperar, não tem jeito. Tipo, a gente depende do que vai sair, a gente tenta diversificar da maneira que dá, sem fugir da proposta do nosso canal, sem fugir da proposta do que a gente quer levar para o nosso público. E acho que o que fica assim pra gente é esperar, vamos ver o que vai acontecer, o que eles vão decidir, já que, como você bem disse, a gente não decide nada, a gente só acompanha e vê o que vai acontecer. Acho que é bem por aí. Também acho que é bem por aí. Coisa interessante que você falou em relação, tipo, tem a galera que tem que sair pra trabalhar. Eu sou um desses que tô saindo todo dia pra ir trabalhar, pego o transporte público, trabalho pra caramba, volto. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que precisam sair pra trabalhar entre as questões de necessidade. Você tem que trabalhar, não tem como. Então você tem que sair de casa. Mas, assim, são casos específicos. E a gente toma todo cuidado, eu tomo todo cuidado possível antes de sair. Quando eu chego, faço lavar a mão, deixar tênis lá fora, ir direto pro tomar banho, enfim. A gente tenta tomar todo o cuidado possível porque a gente tá na rua. E se você pudesse, você faria de outra forma, né, Bruno? Assim, se você pudesse trabalhar, sabe? Eu não sei se você mora com seu pai ou com sei lá, com sua esposa ou com alguém, mas família, assim, se você pudesse, você não ia colocar eles em risco por conta disso. Você ia fazer outra maneira. Então você faz porque você tem que trabalhar, você não pode simplesmente largar o seu trabalho. A gente sabe que inúmeras pessoas tiveram salários reduzidos, benefícios reduzidos, e as pessoas estão trabalhando foram demitidos, né? Literalmente. Exatamente. Muita gente. Só para finalizar essa parte, eu acho que fica isso. Então a gente que sai, a gente também tem que ter todo o cuidado quando a gente volta, porque a gente que tá na rua, o pessoal que tá em casa, eles estão protegidos, e no caso, o perigo é a gente que tá trazendo, assim. Então, e aí, até por isso eu fui o que fiquei mais longe um pouco do canal, das gravações, por não ter tempo, por aqui ser um pouquinho mais complicado de fazer esse trâmite todo. Então aí eu vou encerrar, agradeço demais. Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo a entrevista, assim, a resenha dessa maneira. Então agradeço demais aí pelo seu tempo, por você aceitar participar, gravar com a gente de novo. Foi legal pra caramba, curti demais. Valeu mesmo. Imagina, obrigada a vocês. Sempre que vocês precisarem aí, a gente fala. E eu achei legal muito a nossa conversa, porque foi uma conversa muito honesta de produtores de conteúdo, né? Diferente da gente parar aqui e falar de Santos. A gente tá falando... Sim. Eu tenho certeza que essa conversa vai interessar não só os seus seguidores, como, se você não me segue, parcialmente santista no YouTube, mas assim, como os produtores de conteúdo ou produtores de qualquer coisa nesse momento, né? E aí você entra naquela assim, mas existe o ócio, mas putz, eu tenho que criar, mas criar o quê? Mas fica naquela pressão que as pessoas estão criando. Então esse momento é muito legal. Eu acho que a gente discutiu uma coisa até que eu nunca tinha discutido. Assim, esse nosso lado de querer criar, querer trazer uma coisa diferente, mas ficar um pouco confuso no que é diferente, o que é atrativo e balancear com o que a gente quer fazer. Isso foi muito legal. Sim, eu também aqui, já deixando meu agradecimento a você, que você respondeu bem rapidamente a mensagem, topou o projeto dessa forma remota aí, né? Então, muito obrigado. E você, ao público que está nos escutando, tá escutando, né? Eu não tá me vendo. Se inscreva no nosso canal, segue a Isabel
no Imparcialmente Santista. Segue o Instagram do Imparcialmente Santista também, que vai estar aqui na descrição. Se inscreve no Bola do Jogo, compartilha com todo mundo esse vídeo e deixa o like aí para estar ajudando no vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo. Mais uma vez, muito obrigado. Esse ponto da gente debater conteúdo, acho que foi uma das melhores coisas desse vídeo. Acho que ficou bem bacana a gente trazer vários pontos de estudo e conseguir debater de uma maneira bem interessante. Foi legal pra caramba mesmo. Então, galera, até o próximo aí. Aproveita esse conteúdo que ficou muito bom e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, gente! Falou, galera!